Olá, muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos de volta com a nossa atividade agora, discutir o conceito de representação e afeto. O que tem a ver a representação e o afeto com o recalque? Isso é um elemento importante que nós temos que avançar agora na discussão, pensando exatamente sobre esse fenômeno, né? Sobre essa situação. A representação é portadora de um quantum de energia pulsional, são essas que sofrem recalcamento. Se atingir a consciência, essa energia se apresenta como afeto qualitativo. E é esse afeto que causa incômodo, porque ele materializa, né, a, o direcionamento pulsional ali, a vivência do afeto, a relação a qual, o porquê há uma representação. Recordamos o fato de o motivo e o propósito do recalque nada mais eram do que evitar o desprazer. A ideia, então, é de que sempre que há um recalque, é o aparelho psíquico, né, se organizando de maneira a não causar sofrimento no sujeito. Olha quanta bondade! Depreender-se disso, que as vicissitudes da cota de afeto pertencem ao representante, é muito mais importante do que a vicissitude da ideia, sendo esse fato decisivo para a avaliação do processo de recalque. Entretanto, esse mecanismo ele não impede que o conteúdo que fora omitido lá na consciência volte a se manifestar sobre nova representação. Acontece dessa forma: como o conteúdo recalcado não está banido eternamente, né, do nível da consciência, ele se elabora, ele fica em um período de incubação, onde ele, sem a influência da consciência, se prolifera e transforma, de forma que não mais seja reconhecido e possa, assim, se manifestar. Ele se move pelos traços mnemônicos, então vem constituído através de desenhos, imagens de cadeias, né, compostas pelo conteúdo aquele lá atrás recalcado. A pulsão dessa forma se desloca a representantes que têm possibilidade de satisfazê-la, parcialmente, omitindo a sua verdadeira face ao ego. Vocês se lembram que o recalque ele é exatamente aquilo que fora da ordem do traumático, do insuportável? Então ele acontece o quê? Ele omite, impedindo aí o sofrimento, né? É nesse momento que podemos intitular o retorno do recalcado de sintoma. As instituições têm que se haver com o que é da instituição, mas o analista tem que se haver com o sujeito e com a produção do inconsciente. E se naquele momento o retorno do recalcado pode produzir sintomas de sofrimento, de insatisfação, é o momento que nós temos que lidar, né? Que a instituição tem que fazer essa acolhida, essa abordagem, mas ainda assim sustentar o lugar de elaboração e de suportabilidade desse sujeito para que ele dê conta, né, dentro dos processos, das representações que ele tem, lidar com isso e superá-las, né? Então, uma das perguntas iniciais da nossa aula de hoje, né, é: psicanalista nas instituições é possível, né? Considerando todas as premissas que nós temos trabalhado, com todos os conceitos e temas, é possível? Super possível, né? Então, pensando então na representação ali, afeto, né? A primeira fase no recalque primário, lá onde as experiências vivenciadas pelo sujeito na infância, mas porque ainda não eram, o aparelho psíquico não era completo, né? Não estava maturado com as três estruturas formadas, o id, o ego e o superego. Então tudo que for uma representação maléfica, né, daquela dinâmica traumática que a gente estava nomeando mais antes, ela fica mantida no nível do inconsciente, por ainda não ser reconhecida pela criança como algo que lhe provoca desconforto, em função da mesma ainda não possuir consciência.
noção das coisas, ou seja, saber distinguir entre certo e errado, tornando-se uma fixação, tá bom? Então, esse conceito, né, de representação, ele não fica no inconsciente tal como estava no início, porque em seu estado bruto, ele é recalcado. Assim, as representações se transformam, disfarça, né? Condensa-se, desloca-se, ela se realinha para que o sistema seja aceita no sistema consciente. Quando alcança esse sistema consciente, então, não teremos mais apenas representações de coisas inconscientes, mas representações de palavras, que seriam a junção da representação de coisas mais afeto. Quem aqui no processo terapêutico nunca cometeu um ato falho? Vocês lembram? Sair uma palavra no lugar da outra, trazer o nome de fulano quando queria falar de Beltrano. Esses processos de elaboração, de trazer, né, algo do insuportável para o nível da consciência, mas trazer elementos afetivos juntos, né, é exatamente um dos exemplos que a gente está dizendo aqui. O que ela nega à representação é a tradução em palavras, que permanecerá ligada ao objeto. Uma representação que não seja posta em palavras ou um ato psíquico que não seja hipercatexizado, voltando lá no nosso super investimento libidinal, permanece a partir de então no inconsciente, em estado de repressão. Logo, né, os nossos processos institucionais, considerando a teoria psicanalítica, considerando o processo analítico e considerando as instituições às quais nós trabalhamos, nós devemos convidar o sujeito à fala, porque através da fala, né, ele liga, né, as suas construções, às suas representações, ao objeto, permanecendo de alguma forma, trazendo à tona experiências em que se produzem elaborações e superação, ou compreensão do fenômeno, ou responsabilização, ou elaboração do luto, ou vivências que estejam ligadas ao objeto, né, do recalque originário. Então, esses elementos eles só podem ser propiciados no momento em que esse sujeito se coloca em análise, né? Então, existem intervenções que elas são o tempo todo do profissional ali atuante, falando da responsabilização, da necessidade desse sujeito se organizar diante do uso de droga, do uso abusivo, ou diante da sua da traição, ou da compulsão alimentar, ou da sua... Não resolve você trazer todos esses conteúdos e todos esses elementos se ele não se colocar em discussão, se ele não se propuser a fazer as próprias questões, a provocar a si mesmo, né? Então, o nosso papel enquanto analistas, enquanto profissionais que estão ali no cuidado desse sujeito, né, desse sujeito social atravessado pelo adoecimento, pelos traumas, pelas vivências, é possibilitar a fala, possibilitar uma reorganização subjetiva, um alinhamento dos discursos, ainda que os discursos não estejam organizados corretamente, com coesão, que é o que nós acabamos de ver, as traduções em palavras ainda estejam de uma certa forma em apropriação. Esse sujeito vai requerer o uso da linguagem, vai requerer o uso do simbolismo, do significante para produzir elementos, para produzir significado nessa trama, nessa trajetória enigmática, né, que a gente pode conceituar como sendo assim. Freud, sobre a representação, faz a seguinte articulação no aparelho psíquico. A pulsão se manifesta para o consciente como ideia, pensamento, representação interna. Então ele dá uma aliviada. A ideia, pensamento e representação interna é a representação, é a correspondência da pulsão na esfera consciente. É a representação
que cumpre a função de ser o representante da pulsão no consciente, né? Então, essa produção toda que a gente está dizendo, da necessidade aí de trazer junto ao aparelho psíquico, né? A partir dessas três estruturas formadas, o id, o ego, o superego, uma organização que vai aliviando, né, a ideia do pensamento com essa correspondência ali na esfera do consciente, ela vai aliviando esse desconforto em função de ainda não dar conta de elaborar, né? Então, na fase aí, né, do recalque, o retorno do recalcado, isso que estava lá no campo do inconsciente, quando ainda não se elaborou, os representantes ideativos dessas pulsões que foram empurrados para o inconsciente, eles retornam do consciente com um novo formato. E por não ser reconhecido pelo ego, por quê? Porque ele foi mutado, né, nessa coisa pulsante que a gente está dizendo que é o aparelho psíquico, ele acaba por se fazer presente no consciente de maneira menos ofensiva ao ego. Em alguns casos, mais ou menos, em outros se tornam altamente patológicos. Alguns eles reduzem, em outros eles danificam demais o aparelho psíquico, né, e o nível inconsciente. O retorno do recalcado pode consistir em um simples escapada do processo do recalcamento. Uma válvula de escape funcional é útil, às vezes sonho, fantasia, ou em uma forma, ou às vezes jamais anódina, lapsos, atos falhos, ou ainda em manifestações francamente patológicas de fracasso real do recalcamento, que são os sintomas. Então, essas constituições que a gente tem trazido, elas são importantes para nós pensarmos do ponto de vista da psicologia, que a unidade da função da fala é a palavra, a linguagem, uma apresentação complexa, que vem a ser uma combinação de elementos auditivos, visuais e sinestésicos. Então, no momento que esse sujeito traz essa palavra para o campo da oralidade, do dito, né? Ele traz esses elementos vivenciais, ele traz essas expressões, ele traz toda uma combinação de experiência, o que remonta à ocasião do trauma, à ocasião do próprio recalque. Então, oportunizar que isso venha, tendo os instrumentos adequados para que nós possamos, de maneira a conduzir a ressignificação ou a compreensão do sofrimento, é a chave que vai conectar esse sujeito a uma relação com a sua própria saúde mental. Um impulso nunca pode tornar-se objeto da consciência. Só a ideia que o representa pode. Além disso, mesmo no inconsciente, um impulso não pode ser representado de outra forma a não ser por uma ideia. Não obstante, quando falamos de um impulso inconsciente ou um impulso recalcado, a imprecisão da fraseologia é inofensiva. Podemos apenas referir-nos a um impulso cuja representação ideacional é inconsciente, pois nada mais entra em consideração. Então, esses são os elementos que a gente vai trabalhando, né? Considerando aí fatores importantes de atuação e trabalho diante dos processos da composição das estruturas do aparelho psíquico, né? E que vai ter ressonâncias aí agora nas estruturas neuróticas. E aí, nas estruturas neuróticas, o que acontece? Na fobia, mantém-se o contra-investimento, que atrai toda a atenção para uma representação derivada mais afastada, objeto fóbico. Então, esse sujeito tende a repelir essa experiência, né, para que ele haja aí uma sensação consciente de alívio. Na histeria, ocorre um investimento através da condensação ou através de um desligamento do afeto e da representação.
investe-se a energia no corpo, somatizando, que a gente está, né, traduzindo como sintoma as conversões histéricas. Na obsessão ocorre um investimento sobre o contrário da representação, que são os pensamentos aí repetitivos, né? Essa expressão da vigilância, da hipervigilância, do controle, do hipercontrole, do pensamento ideativo, da repetição como processo de cura. Eu tenho que fazer 3 circuitos no hall do meu elevador antes de entrar no elevador, senão vai cair. Eu tenho que testar a chave 3 vezes antes de fechar a porta, ou trancar e conferir várias vezes. E a coisa não se dá num processo consciente naturalizado, né? Isso se dá numa compulsão inconsciente que obriga o sujeito a realizar determinada ação, porque a ausência desse repertório produz iminentemente a sensação de morte, de sofrimento, de punição, de culpa associativa a algum fenômeno ou catástrofe, né? Essas são algumas das partes que vêm dentro dos desenhos dos sintomas nas estruturas neuróticas, né? Tanto na histeria quanto obsessão e na fobia. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham tido condições de compreender esses conceitos, muito densos. Mas vou parar de falar isso porque as próximas vão ser muito mais palatáveis, mais fáceis de se compreender. É importante que vocês consigam vincular e associar a cada videoaula a um exemplo prático para que a gente tenha condições de debatê-los junto às nossas organizações das atividades, tanto no campo empírico, quanto no campo técnico, quanto no campo teórico, né? Se não for a psicanálise, podemos lançar a mão de outras teorias e vocês terão oportunidade, né? A gente está iniciando hoje as discussões com a teoria psicanalítica, mas vocês vão vivenciar as teorias humanista existencial, sistêmica e as outras linhas de trabalho com as questões sociais, as questões que perpassam o campo, né, dos profissionais que atuam, né, o campo do sofrimento mental, do adoecimento e da própria busca, né, pela cura e pela estabilidade dos sujeitos sociais aos quais nós estamos envolvidos com eles na nossa rotina cotidiana. Quero deixar muito o meu agradecimento pelo acompanhamento de vocês, torcer para que vocês estejam acompanhando de uma forma tranquila, e se tiverem novamente, né, dificuldades, não hesitem em fazer aí os contatos comigo. Estou à disposição para vocês. Um grande abraço e uma excelente semana.